como é que as histórias são contadas e, mais importante, quem é que tem o poder para contar essas histórias. Hoje a gente vai mergulhar nessas perguntas, usando como guia a obra Nossa Literatura Descentralizada, de Jules Cheminetzky, para entender como as narrativas acabam moldando o nosso mundo. Essa frase, ela é a última frase e é arrepiante do romance de Chinua Achebe O Mundo se Despedaça. Imagina só, durante o livro todo a gente acompanha uma cultura riquíssima, cheia de complexidade. E aí no último parágrafo, essa cultura inteira é esmagada, reduzida a uma única frase, uma frase desdenhosa na cabeça do conquistador. É um lembrete brutal do poder que uma narrativa tem. E essa citação nos joga direto no centro da questão. Para Chamietsky, o ato de controlar a linguagem, ou seja, de definir, de dar nome às coisas, é na verdade uma tentativa de controlar a própria memória histórica, a cultura. Resumindo, quem segura a caneta tem o poder de dizer como a realidade vai ser lembrada. Ok, vamos começar com a ideia central do Chamietsky, a tal da literatura descentralizada. A premissa dele é que a cultura, principalmente a norte-americana, não é uma história única, contada por uma só voz. Muito pelo contrário. Ela é um mosaico, um conjunto de vozes bem distintas e cada uma delas foi moldada por experiências de raça, de etnia, de região, de gênero. Não existe um centro da história, existem vários centros. E para entender essa multiplicidade de vozes, tem um conceito do W.E.B. Du Bois que é essencial, a dupla consciência. Ele descreveu isso como a experiência de grupos que são marginalizados, a sensação de estar o tempo todo se vendo pelos olhos da cultura dominante. Isso cria uma necessidade constante de negociar a própria realidade com a forma como os outros te veem, sabe? É uma batalha interna que não para. Certo. Então, como é que a cultura dominante lidou com todas essas vozes diferentes? Bom, no final do século XIX, quem mandava na cultura, editores, críticos, acadêmicos, usou um rótulo que parecia super inocente: regionalismo. Aparentemente, era um jeito de celebrar a diversidade do país. Mas como a gente vai ver, essa categoria tinha um propósito bem mais sombrio. Na prática, essa rotulagem funcionava como um mecanismo de controle. Ao chamar uma obra de regionalista, a crítica conseguia neutralizar escritores que estavam tocando em feridas, em assuntos explosivos como racismo ou machismo. O trabalho deles era convenientemente empacotado como algo pitoresco, charmoso, em vez de ser visto pelo que realmente era, uma crítica social radical. Para a gente entender como isso acontecia na prática, vamos analisar 4 vozes que foram abafadas por esse rótulo. Cada um desses escritores foi celebrado pela sua cor local, enquanto as preocupações reais deles, que eram críticas profundas e bem desafiadoras ao status quo, eram convenientemente ignoradas. Nosso primeiro caso é o de George Washington Cable. Ele era super celebrado pela sua habilidade de capturar o dialecto crioulo de Nova Orleans e acabou sendo rotulado como um cronista charmoso de uma cidade velha e excêntrica. Mas a realidade era muito diferente. Enquanto o público via ele como um cara que entretinha, a obra mais importante do Cable, The Grand Cines, era um ataque frontal ao sistema de castas do Sul. Ele não estava só registrando dialetos, ele estava dissecando a base moral podre daquela sociedade. E é claro que teve resistência. Os editores não queriam críticas sociais angustiantes. Eles queriam historinhas de amor, o romance e o charme. O Cable sofreu uma pressão enorme para deixar as críticas de lado e se tornar, nas palavras de um crítico da época, um falso romancista romântico. Esse mesmo padrão de rotular e diminuir a importância se repete com o nosso segundo exemplo, o Abraham Cahan. Ele vinha de uma perspectiva totalmente diferente. Era um imigrante judeu, um intelectual socialista, escrevendo de dentro do gueto de Nova York. E aí, de novo, a gente vê o mesmo padrão. O romance do Cahan, Echo, foi vendido como um conto de cor local sobre a vida no gueto. Mas a preocupação real dele não era o exotismo, e sim o custo espiritual doloroso de se americanizar, a ambiguidade, a perda de identidade que fazia parte desse processo. Isso revela um policiamento cultural muito forte. A vida de um imigrante judeu era vista como algo marginal, não como algo americano de forma universal. A mensagem implícita dos editores era bem clara. Sua história só é bem-vinda se for exótica e, acima de tudo, se não for perturbadora demais. A nossa análise nos leva agora a Charles Chesnutt, uma das vozes mais subversivas daquela época. Na superfície, ele foi elogiado como um escritor de contos folclóricos charmosos sobre a vida nas fazendas, mas o verdadeiro sentido das histórias dele foi profundamente mal interpretado.
Uma leitura superficial da obra dele, The Conjure Woman, revela contos de magia, de folclore, mas o propósito por trás era muito irônico. O que o Chestnut estava fazendo era revelar uma vida negra rica, um sistema de valores que o narrador branco da história, e por consequência o leitor branco, era cego demais para conseguir enxergar. A genialidade do Chestnut talvez fique mais clara nessa sátira brilhante. É um comentário ácido sobre um sistema literário que valoriza a aparência, a capa bonita, o papel de qualidade, as margens largas, muito mais do que conteúdo. É a crítica perfeita a um mundo que se recusa a ler a verdade, mesmo quando ela está bem ali, na sua frente. E por último, vamos dar uma olhada no caso da Kate Chopin. Assim como os outros, ela foi inicialmente admirada por suas histórias sobre a vida na Louisiana. Só que quando ela ousou ir além do rótulo de cor local, a reação foi implacável. Como aconteceu com os outros, o rótulo dela escondia uma realidade muito mais subversiva. Seu romance mais inovador, O Despertar, não era só um retrato da vida na Louisiana. Era uma análise radical da jornada de uma mulher casada em direção à própria autonomia, para fora das convenções sociais que a sufocavam. A reação foi devastadora. A sociedade da época não estava pronta para tanta honestidade sobre a vida interior de uma mulher. A condenação pública foi tão severa que basicamente silenciou uma das vozes mais poderosas da literatura americana. Chocada com tudo aquilo, a Kate Chopin praticamente parou de escrever. Bom, esses 4 exemplos não são só uma curiosidade histórica. Então, por que eles ainda importam hoje? Porque as mesmas dinâmicas de rotular, de definir o que é central e o que é marginal, continuam acontecendo na nossa cultura agora mesmo. Então, o que a gente tira de lição dessas vozes? A gente aprende que rótulos, muitas vezes, são uma forma de neutralizar ideias que desafiam o sistema. Que os grupos dominantes controlam a narrativa decidindo o que é importante e o que é de nicho. E que, para entender de verdade, a gente precisa olhar além da superfície. Porque as verdades mais urgentes quase sempre estão escondidas naquelas histórias que nos mandam ignorar. E essa é, talvez, a lição mais poderosa que esses autores nos deixam. As vozes que são empurradas para as bordas da conversa cultural são, muitas vezes, as que carregam as verdades mais urgentes. A mudança de verdade não vem do centro, do que já é confortável. Ela nasce nas margens, no desafio. E isso nos deixa com a pergunta para refletir. Ao nosso redor, agora mesmo, quais histórias estão sendo rotuladas, simplificadas ou simplesmente ignoradas? Que vozes estão sendo enquadradas como regionais ou de nicho, quando, na verdade, elas estão falando sobre as questões mais universais e urgentes do nosso tempo?